Vamos para o próximo superchat aqui, é do Jonathan Amaral. Ele mandou R$ 5, muito obrigado, Jonathan. Ele perguntou o seguinte: eu consigo entrar pelo México com visto F1 via terrestre? Ele quer dizer aqui, doutor, de maneira legal, porque as fronteiras, né, o senhor pode São confirmar, são próximos aí, né? aéreas, isso, aérea, terrestre e marítima, acredito eu. E ele quer saber se ele pode entrar legalmente com visto F1. Se você saiu dos Estados Unidos, tá? Com visto F1, seu visto F1 está válido, seu I-20 está legal, está tudo bem com seu I-20, seu passaporte está em dia, e você foi para o México, você não encostou no Brasil, você não tem que fazer 15 dias no México, porque você pode ir um final de semana e voltar. Via terrestre, muita gente faz isso. Estudantes ali acho que San Diego está mais próximo ali, acabam fazendo essa travessia aí, não teria problema. Tá certo. O senhor trabalhou no Customer and Border Protection, então o senhor imagina as perguntas que eles fazem ali na hora, né? É diferente as perguntas que eles fazem no aeroporto para as perguntas que eles fazem ali na fronteira, por mais que seja uma entrada legal? Eu imagino que sim, eu não trabalhei na fronteira terrestre, eu trabalhei no aeroporto. Ah, na fronteira terrestre, eu tenho certeza que eles estão mais preocupados com contrabandos, com entrada de drogas, entrada de armamentos, explosivos, obviamente sempre checando a parte migratória, mas via de regra as perguntas seriam as mesmas. O que você vai fazer aqui? Quanto tempo vai ficar? Onde você estuda? O que você foi fazer no México? Quanto tempo você ficou lá? Enfim, coisas nesse sentido. Vamos pegar aqui, ó, uma pergunta também. Eu vou alternar, tá, galera? Dando prioridade no superchat. Essa é uma pergunta que eu acho que muitas pessoas precisam, né, doutor, da resposta. Diogo Silva, boa tarde. Estou desesperado aqui no Brasil. Perdi o meu emprego por causa da pandemia e quero sair desse país. Qual a melhor maneira de ir morar nos Estados Unidos, doutor? É uma situação que, infelizmente, muitos brasileiros estão vivendo. Estão convivendo com isso, infelizmente. Acho que em vários lugares do mundo aconteceu isso, mas a gente tem mais proximidade, né, com o povo brasileiro, a nossa cultura, nosso povo. Olha, Diogo, infelizmente, assim, vir para os Estados Unidos de forma legal é, acaba sendo um privilégio, acaba sendo um privilégio para poucos, tá? É, Se você não tiver parentesco com alguém que tenha cidadania ou green card nos Estados Unidos, as outras opções são através de trabalho ou investimento. Então, geralmente as pessoas no Brasil não conseguem fazer investimento aqui. Através de trabalho, você teria que conseguir esse patrocinador aqui nos Estados Unidos e as empresas geralmente elas querem empregar uma pessoa para amanhã. Ela não quer esperar 2 anos para contar com aquela vaga. Então, tem essa dificuldade. Infelizmente, não tem, não. Hoje não existe um. Para o Brasil, por exemplo, não tem loteria de vistos, que seria uma forma que pularia todas essas questões de parentesco, oferta de trabalho, investimento, seria com base em loteria. O Brasil, por vários anos, aí, não tem se qualificado pelo número de vistos emitidos para o país. Mas, infelizmente, não tem muita coisa que se fazer. Sabe, se você tiver uma expertise, uma especialidade aí que te torna uma pessoa interessante, é fazer seu networking aqui nos Estados Unidos, via LinkedIn, ser cara de pau mesmo, mandar e-mails, contar sua situação, enfim. Vou até citar um exemplo aqui para o Diogo e quem está aqui na live saber. Eu entrevistei há um tempo atrás uma pessoa que trabalha ou trabalhava na Tesla e ele conseguiu as documentações dele porque ele casou com uma americana, né, que morava no Brasil e que tinha cidadania. E quando ele fez a entrevista na Tesla, ele conseguiu o trabalho assim muito fácil e rápido. E um amigo tinha as mesmas aptidões e habilidades que ele, né, da área de engenharia de automação. Só que a empresa não queria fazer o processo de visto de trabalho, porque custa caro, né? É tempo, dinheiro. Sim, Então, sim. assim, contrataram ele que já tinha o work permit devido ao casamento, mas o amigo dele, como era estudante, infelizmente, enquanto ele não tivesse uma autorização de trabalho enquanto estudante, não conseguiria. Uhum. Então,
tem sempre isso, vai ter sempre essa dificuldade aí, Roger, que a empresa geralmente ela tem a vaga, sabe, a necessidade é imediata, né? Assim, tem empresas que têm esse processo de tem sempre uma certificação laboral ali, porque a empresa, principalmente empresas que trabalham tem muitos trabalhadores sem qualificação, acaba tendo um giro muito Turnover. grande, turnover muito grande, pessoas entrando e saindo, e eles acabam tendo um processo muito grande de EB3 ali para conseguir isso, né? Fez uma certificação laboral, de repente já aquela fase de um ano já pode pular porque tem uma certificação laboral já aprovada, pode usar para um outro é, funcionário, enfim. Para a galera entender um pouquinho, doutor, da dificuldade que uma empresa tem e da morosidade, né, que a demora que uma empresa tem para contratar uma pessoa vinda do Brasil ou de qualquer lugar do mundo, o senhor consegue explicar mais ou menos o que a empresa tem que provar para a imigração quando da solicitação de um visto na categoria não imigrante de trabalho temporário, tipo H1B, que a gente conhece, H2A, eu sei que é muito diferente cada um, mas o senhor consegue dar uma média para a galera, qual que é a complexidade para as empresas? Assim, geralmente tem empresas que não tem muito, empresas grandes, por exemplo, né? A Disney, por exemplo, você vê a Disney aí da Califórnia, ou a Disney aqui da Flórida, você sempre vê lá aquele pessoal que tem o nome, o país da onde que aquela pessoa é. Provavelmente ela está ali ou com um visto J, que é muitas vezes aquele intercâmbio cultural, work experience, né? Ou com um visto sazonal, que é se eu não me engano, H2B, H2A é para agricultura, ou ao contrário? Tem um que é para agricultura e tem outro que é para o tipo de serviços de hotelaria, de serviços, por exemplo. E esse visto geralmente é para um ano, é aquele período da sazonalidade ali que é necessário. O H1B é um visto que a pessoa aí já tem que ter um conhecimento especial. A ocupação é uma ocupação especializada, né? Que necessita de um conhecimento especializado. Aí a pessoa tem que ter um bacharelado ou um mestrado, ou no mínimo ali 12 anos de experiência naquela posição. Aí ela consegue, é de não imigrante, como você falou, não imigrante, pessoal, é aquele visto que não dá o green card para a pessoa, mas ela pode vir aqui trabalhar. O H1B, ele, por 3 anos, renovável por mais 3 anos, por exemplo. Bom, o que a empresa tem que demonstrar para a imigração é o elemento daquele visto, vai depender do visto, tá? Então, primeiro muitas vezes a parte fiscal da empresa, né? Se as finanças estão legal a ponto de poder contratar um estrangeiro, pagar o salário dele, que o governo não quer que a empresa traga alguém, chega aqui, não consegue pagar o salário e a pessoa continua aqui, acaba utilizando benefícios do governo, acaba trabalhando sem ter autorização para trabalhar no lugar X ou Y. Então, geralmente, ela tem que demonstrar que aquela pessoa tem uma autorização de trabalho através do I9, é um formulário que demonstra que quem ela está contratando tem autorização para trabalhar, entendeu? E dá um vídeo gigante, né? Porque são inúmeros vistos de trabalho temporário. Exato. H1B é uma coisa, aí tem o que é outra coisa, aí tem o J, não, O L, não, peraí. O L1, que é o L1A, o L1B, aí depois tem, sei lá, o O. o O, tem vários, O, né? o, o O é interessante, Roger, porque o O ele é um pouco similar ao EB1, tá? Ele tem 8 critérios dos 10 ali do EB1, são 8, e a pessoa tem que mostrar que ela tem 3 desses 8 critérios, tá? Mas o nível de exigência das evidências é bem mais suave, é bem mais branda. Então, muitas vezes, vamos imaginar o critério de ter documentação que evidencia que você teve mídia falando do seu trabalho, falando de você. Para o EB1, às vezes você coloca aquele jornal da cidade, né? É um jornal mais local, e no EB1 pode não passar. No O, provavelmente consegue passar, tá? E no O, o interessante é que você pode ser dono da própria empresa que vai ser o sponsor do seu visto.
Então, no caso do EB3, que você não pode ser dono da empresa, no O, você poderia ser o dono da própria empresa que vai patrocinar o seu visto aqui para os Estados Unidos. Mas você tem que demonstrar que você tem 3 dos 8 critérios ali. Lembrando, pessoal, que tem inúmeras entrevistas aqui, muitas dessas com pessoas que conseguiram EB1, EB2, EB3, EB4 eu ainda não achei, mas tem tudo isso que o doutor está falando na prática. Vocês têm que assistir as entrevistas, senão vocês não vão entender. Beleza? Vamos para o próximo superchat aqui, ó, do Rafael Luiz Bispo. Ele mandou R$ 10, muito obrigado. Doutor, estou como gerente em uma empresa no Brasil, que está abrindo um escritório na Flórida. Qual o procedimento para que eu possa ser responsável por este escritório? Interessante a pergunta, que foi coincidência da nossa falando do L agora, né? Exatamente. O Rafael, o visto L, ele seria o mais apropriado para esse tipo de transferência de executivo para cá. Tem uma empresa no Brasil, você não é PJ, né? Que no Brasil contrata muito PJ, você tem relação empregatícia com a empresa aí no Brasil, no mínimo 1 ano, presença física aí no Brasil, trabalhando para essa empresa nos últimos 3 anos, pelo menos 1 ano, e a empresa vai abrir uma subsidiária ou uma filial aqui e quer enviar um executivo para cá para tocar os negócios aqui. Então, o visto L pode ser o mais apropriado para essa situação. Se a empresa já for uma empresa existente, já estiver aqui no mínimo 1 ano de existência, a empresa americana, né? A filial, a subsidiária americana, você recebe o visto por um tempo maior no início. Se você estiver vindo para abrir a empresa, uma startup, por exemplo, geralmente você recebe o primeiro visto ali por 1 ano, aí antes de completar esse 1 ano, você vai renovando por no máximo 7 anos do visto L. Uma pergunta pessoal, doutor. Sabendo que o visto L é um visto na categoria não imigrante de trabalho temporário, como que as pessoas chegam ao Green Card por ele? Já entrevistei uma pessoa que conseguiu o Green Card, mas ele não sabia qual que era a petição de Green Card. Acredito eu que era EB1. Mas o senhor consegue fazer um paralelo? Como que a pessoa chega no Green Card com ele? Exato. O EB1 tem 3 categorias, subcategorias do EB1. Tem o EB1A, habilidades extraordinárias, que você pode ser o próprio peticionário da petição, sem oferta de trabalho. O EB1B, que são para professores universitários e para pesquisadores. Esse você precisa de uma oferta de trabalho de uma instituição de ensino ou de pesquisa aqui no país. E o EB1C, que é o executivos, gerente de multinacionais. Geralmente, quem vem com L faz essa ponte para o EB1C. Quem está aqui, a pessoa está... isso depende também da própria empresa que vai patrocinar a vinda do... Tem empresas que, tem uma política que eu só aplico para o Green Card, para o EB1C, depois que você estiver trabalhando para mim por tantos anos, né, para tentar assegurar a pessoa aqui o máximo possível. Ou a outra possibilidade seria através da certificação laboral. Né? Mas geralmente, se a pessoa não for gerente ou executivo, porque o L1, você falou L1A, L1B, o L1B, a pessoa não necessariamente é executiva, a pessoa tem um conhecimento especializado. Então, se ela só permanecer aqui como L1B, conhecimento especializado, não tiver cargo executivo, aí ela não poderia fazer o EB1C, provavelmente, entendeu? Ou o que acontece é que quem está no EB1B, em algum momento a empresa tenta colocá-la no no L1B, a empresa tenta colocá-la no L1A, para aí ela virar executiva. Então... Só citando um exemplo, galera, quem não entendeu o que o Dr. Mark falou, o L1B, na grosso modo, vamos supor que ele quer trazer um analista de TI, você está entendendo? E um gerente de TI seria o L1A, né? Exato, por aí, isso aí, Roger. Vamos para a próxima pergunta aqui, ó, do Pombo Gamer. Ele mandou R$5. É uns perfis bem diferentes aqui. Minha cunhada é americana nativa. Minha esposa pode correr atrás do Green Card e aplicar para mim posteriormente? Então, a irmã da sua esposa é cidadã americana.
ela pode aplicar para sua esposa um processo que vai levar aí mais de 15 anos, tá? Mas em algum momento tem que iniciar. Então, eu vejo muitas pessoas dizendo: processo através de irmão demora muito. Aí se passaram 5 anos, depois que ela reclamou que demora muito, agora quer dar entrada. Se tivesse dado entrada 5 anos atrás, o processo já teria corrido ali 5 anos. Então, se você tiver casado com a sua esposa ainda, no momento que a petição, 15 anos depois, tiver o visto disponível, você receberia como cônjuge da sua esposa também. Os dois receberiam o green card. Tá certo. Uma dúvida, doutor. Através Muitas da cunhada, hein? Quem diz? Quem diria, hein? E uma dúvida, doutor. Muitas pessoas já querem sair do Brasil. Quero sair do Brasil agora. Meu Deus, tá tudo pegando fogo. Só que a pessoa pode ficar aqui nos Estados Unidos e, sei lá, ficou ilegal aqui. Ela ainda estaria dentro do processo ou não? Qual processo? Esse de irmão, por exemplo? Esse longo aí? Uhum. É. Aí o que vai acontecer? Ela pode ter a petição aprovada. A petição, uma coisa é elegibilidade, né? Por exemplo, a elegibilidade ela é definida como? Dependendo dos elementos do visto. O visto de irmão, o que tem que provar? Que é irmão de um cidadão americano. Certidão de nascimento, certidão de nascimento de nascimento dos pais também, para mostrar que é o mesmo pai, irmão, ótimo. Os 130 aprovado, e você espera para poder receber seu visto. Naquele momento que você for receber o seu visto, seja via ajustamento de estado ou consular, a imigração faz um juízo de admissibilidade. Não está muito olhando agora a elegibilidade. Admissibilidade. Ok, tá bom, você tem uma petição aprovada, você tem um irmão que é cidadão americano. Porém, você violou o status imigratório? Violei tantos anos. Então, você não pode fazer ajuste de status. E se você violou por mais de um ano seu status imigratório e saiu dos Estados Unidos, você fica barrado de receber o visto por 10 anos. E se esses 10 anos já tiver passado, no momento que você chegou sua vez de receber o visto de irmão no consulado, e esses 10 anos já tiver passado, você poderia receber lá no consulado. Tá certo, é isso aí. Por isso que vocês entenderam aí. Não pode ficar um dia ilegal aqui, senão, como irmão, já era. Lembrando, pessoal, que todas as redes sociais do Dr. Mark vão estar na descrição. Depois vocês entram em contato com ele e tiram alguma dúvida, né? Às vezes quer marcar uma consulta, beleza? Vai estar tudo aqui abaixo na descrição.